Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual período você estiver ouvindo esse podcast, o importante é que seja bom. E se não estiver sendo bom, faremos melhorá-lo a partir de agora. Está no ar agora o primeiro episódio do Rivalidade Social Clube. E com vocês aqui estou eu, Matheus Guedes, e comigo Thomas Gaioni. Fala, Tom. E aí, beleza? Tranquilo. Então, só apresentando o nosso podcast, o próprio nome já diz, né? Rivalidade Social Clube, porque nem só de paixão sobrevive esse esporte. A paixão e a rivalidade, o ódio é uma linha tênue. Então vamos falar daquilo que move as paixões e também o ódio dos torcedores, os clássicos ao redor do mundo. E o primeiro, para começar o nosso podcast, um assunto bombástico, um tema bombástico. Nós vamos falar sobre o Red Blue Derby. O que seria o Red Blue Derby? É o Grenal? Não. O clássico de Avellaneda, o Independiente e o Racing, não. O Derby de Manchester, o azul do City e o vermelho do United, também não. E o Festival de Parintins, o boi caprichoso e garantido? Não, também não. Nós vamos falar aqui sobre o clássico de Teherã, o Derby de Teherã, sobre Istiklal e Persépolis. Para começar esse episódio, a gente vai colocar todo mundo aqui no mesmo balaio. Vamos colocar todo mundo no contexto político e histórico desse clássico. Explicando um pouco a história de Teherã, que é a capital e a maior cidade do Irã, um país localizado ali no Oriente Médio, que hoje é um país, mas já foi um império, o Império Persa, que já foi um dos maiores do mundo e um dos mais temidos do mundo até ser dominado pelo Império Árabe. E como forma de resistência à dominação árabe, a população persa manteve a língua original, a língua persa, e adotou o xiismo, que é uma vertente do islamismo em relação àquilo que adotava o Império Árabe, né, que eles seguiam o sunismo. E se manteve dentro do domínio ali árabe ao longo dos anos, até que a gente chega aqui, dá um salto temporal, chega à Primeira Guerra Mundial, em que o Irã, que na época ainda se chamava Pérsia, ele fazia parte ali do domínio da Grã-Bretanha e da Rússia, estava ali na zona de influência desses dois países. Até que começou a Revolução Russa, a Rússia saiu do páreo e ficou ali total domínio da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Em 1935, já no pós-guerra, o país mudou de nome, saiu de Pérsia, foi para Irã, que significa Terra dos Arianos. Era um país monarca, tinha uma monarquia ali que governava o país, e o grande líder nessa época era o Shah Pahlavi, que era conhecido como Grande Shah. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, o Grande Shah abdica do poder e dá lugar ao seu próprio filho, Mohammad Reza Pahlavi, que não tinha Júnior lá na Pérsia, né? Então os caras, pai e filho, tinham o mesmo nome. E aí o Shah Reza Pahlavi ficou no país ficou ali no poder depois já da Segunda Guerra. E como a Grã-Bretanha saiu meio, assim, ganhou a guerra, mas saiu já meio em frangalhos ali da guerra, começou ali a perder a influência. A oposição ali no Irã começou a crescer, e até que o Reza Pahlavi foi lá e cortou a asinha da oposição e implantou a velha e ruim, né? A velha e boa não, a velha e ruim ditadura no país. E com a ditadura vem todo aquele pacote de ditadura, perseguição à oposição, vem a censura, e como uma boa ditadura sul-americana, eles também colaram ali nos Estados Unidos, que aí sai o Reino Unido ali do lugar e entra os Estados Unidos para colar junto dos caras e dar um aporte, assim como fizeram aqui na América do Sul nas ditaduras. É, gente boa pra caramba aí o Reza Pahlavi. Ah, esse era, viu? Deve estar no colo do... No céu não tá, né? Num lugar bom ele não deve estar, com certeza. Espero não, eu acredito que não, né? E aí, com isso, com essa aproximação nos Estados Unidos, o que os caras fizeram? Eles foram lá e implantar, além da ditadura, começaram a fazer uma chamada Revolução Branca, que era esse intuito de ocidentalizar a população do Irã, que ficou pistola com essa história, e fizeram uma revolução, que é a chamada Revolução Islâmica, lá no ano de 1979. Então cai a monarquia e ascende o poder o Ayatollah. Então o que aconteceu? O Irã virou um país teocrático, um país fundamentalista. Os caras, o líder religioso era o mesmo líder político. Toda a legislação ali do Irã era baseada na religião.
Então é um país ali muito fundamentalista, como posso dizer, né? Tanto que agora chama República Islâmica do Irã. Então nesse pós-guerra aí, no pós-revolução, eles romperam com os Estados Unidos, entraram numa guerra com o vizinho, o Iraque, de 8 anos, que não serviu para nada, só para subir o preço do petróleo no mundo. E o Irã vem até hoje aí, nesse conflito com os seus vizinhos árabes e com os Estados Unidos, que quase estourou a guerra aí nesses últimos tempos. Eu sei que o programa não é sobre cinema, mas uma dica aí de filme bem interessante para você entender um pouco sobre essa revolução iraniana em uma hora e pouco, assim, é assistir aquele filme Argo, né? O Argo, ele explica 100% como que foi o sentimento dos iranianos para tirar o Reza Pahlavi e colocar aí o Ayatollah Khomeini como seu grande líder, né? Basicamente manter a tradição deles, né? Eles não queriam ser ocidentalizados, então fizeram tudo isso. Mas voltando ao tema do programa, que não é história, não é política, a gente tem que falar de futebol aqui, mas a gente sabe que o futebol não é alienado, né? Não tem como passar despercebido por isso, Thiago Leifert. Então começando aqui a falar dos times agora, os times que compõem esse derby aí, o derby de Teherã. O primeiro deles, a gente vai começar pela ordem do mais velho, né? Até pra não ser clubista aqui. É justo. Então o primeiro deles é o Istiklal, o lado azul do derby, Istiklal. O Istiklal foi fundado em 1945, só que ele não foi fundado como Istiklal, muito menos como um time de futebol. Ele era um time multi-esportivo, assim, mas o intuito deles era fazer um grupo de bicicleta mesmo, né? Os caras eram ciclistas. Tanto que um dos fundadores, ele era um mecânico de bicicleta, né? Achei bem curioso que o time ele foi fundado por um mecânico de bicicleta, um carpinteiro, um militar e um segurança de banco, né? Então é uma fundação bem diferente. É excêntrico o negócio. E o nome do clube era Doshark Savaran. Eu andei treinando um pouco o meu persa, então não tá afiado ainda, mas tá tudo desenrolando o persa. Se algum iraniano aí quiser também corrigir a gente, estiver ouvindo, é bem válida essa situação. Fica à vontade, desculpa agredir a língua de vocês, mas é o que eu consigo fazer. Então o Doshark Savaran, ele começou em 1945 e em 1946, um ano depois, ele já disputou a sua primeira partida de futebol. E em 1949 ele mudou o nome de Doshark Savaran, foi pelo menos a agremiação de futebol, né, mudou o nome, virou Taj Tehran Football Club. O Taj em persa significa coroa. Então assim, o nome já diz muito, né? Ele era um clube ligado tanto à elite iraniana quanto ali à monarquia. Até que veio a Revolução, em 1979, e para acabar com qualquer resquício da monarquia, mudaram o nome do time. Mas é bom pontuar antes que, após a Revolução, todos os times foram adotados ali pelo governo. Mais especificamente pelo Departamento de Educação Física do governo iraniano. Não chega nem a ser um Ministério do Esporte, seria o Ministério da Educação Física, o Ministério da Calistenia. Do polichinelo. E aí mudaram o nome do time de Taj, mudou para Istiklal, que significa independência ali em persa. E até hoje, assim, o Istiklal ele continua sendo um time muito ligado à elite iraniana. E partindo para o outro lado, o lado vermelho da coisa, seria o Persepolis, que foi fundado em 1963, quase 18 anos, né, depois do Istiklal. Foi fundado por um cara chamado Ali Abdo, que ele era filho de um diplomata iraniano. Ele era um pugilista que foi para os Estados Unidos e voltou para o Irã com essa ideia de fazer também um clube multiesportivo. E tinha ali a parte futebolística ali do clube. Tanto que você pode perceber que é uma tônica aí nos dois clubes, né? É claro que no Irã existem outros clubes, mas esses clubes ditos os maiores, vamos dizer assim, eles sempre tiveram essa pegada de ser multiesportistas, assim, mais ou menos como aqui no Brasil também, como foi com o Flamengo, com o Botafogo, até os times aqui de São Paulo também, enfim, né? Isso aí é bem, bem legal também. Foi criado como um clube mesmo, né? Mas a ideia é que o futebol ele cresceu tanto, ele se distanciou tanto assim dos outros esportes, que virou ali o principal, né? E o Persepolis ele tem esse nome que é em homenagem à antiga capital festiva do Império Aquemênida. O Império Aquemênida também é conhecido como o primeiro Império Persa. E nessa cidade ali foi construído o Palácio do Xerxes, manja? O Rodrigo Santoro, carequinha de piercing. Mais uma vez a referência ao cinema, hein? A gente não escapa do cinema. Então essa cidade de Persépolis ali era a cidade onde tinha ali o Palácio do Xerxes, o Palácio Festivo.
E até que esse palácio aí essa cidade foi invadida e o palácio foi totalmente destruído por Alexandre o Grande. E até hoje os restos do palácio ali, eles existem na cidade de Shiraz, no Irã. E por que Persépolis? Do nome Perse significa persas em grego, e polis significa cidade, ou seja, cidade dos persas. E o que me trouxe uma curiosidade, assim, né? Depois eu comecei a pesquisar aqui. Olha o quanto de cidades aqui no Brasil a gente adota esse polis, né? Esse acrônimo grego aí pra cidade. E eu fui até pesquisar, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis é cidade do Floriano, nosso segundo presidente aí, Floriano Peixoto. A cidade em homenagem a ele, o tal do Hercílio Luz, que é o cara que dá nome à ponte, nome ao aeroporto. Era o governador da cidade e rebatizou a cidade como Florianópolis. Aí você tem Petrópolis, né? Que provavelmente seja a cidade do Pedro, que é uma cidade ali do Império e tudo mais. Então, assim, depois da fundação do Persépolis, ali por volta dos anos 60, tinha um outro time de Teherã que dominava ali o futebol da época, que era o Shahin FC. Não era nem o Istiklal, né? O Istiklal ainda era um time pequeno. Quem dominava mesmo era o Shahin. E era um time que ganhava tudo ali que eram campeonatos regionais na época, né? Então ele dominava a Teherã. O time, ó, só pra vocês terem uma ideia, ele, naquela época, ganhou 5 campeonatos regionais e 3 Copas RASF, que seria o equivalente ao nosso aqui, a Copa do Brasil. Até que o governo começou a meio que boicotar esse time com medo do ficar monótono ali o campeonato, né? Do campeonato ali em Teherã. Até que esse time, por forças maiores, entre aspas, os forças maiores, ele acabou e a base desse time foi toda pro Persépolis. E junto da base do time foi a torcida também do Shahin. E aí por isso que o Persépolis ali ele é um time de massa e é um time muito ligado ao povo. Que aí, além do componente futebol, tem esse componente de luta de classes, né? Entre o Persépolis ser o time do povo e o Istiklal ser o time da elite ali de Teherã. Tanto que o Shahin ele tinha um lema sensacional, que era ética primeiro, segundo educação e esporte terceiro. Tá vendo? Era um time consciente. O importante é competir, né? Aí depois que o Shahin entrou ali no Persépolis, tá? O Persépolis começou a ganhar uma certa força, até que veio a tão famosa revolução, que nós já falamos aqui várias vezes. E assim como o Istiklal, também foi sugerido ali mudar o nome do time ali por volta de 1981. Só que nem os jogadores e muito menos a torcida aceitou essa mudança, até que o governo voltou atrás. Só que em 1986 essa ideia persistiu ali. 5 anos depois os caras vieram de novo com essa ideia de mudar o nome e mudaram para Azad, que até a gente vai chegar lá ainda, mas Azad é o nome do estádio hoje ali de Teherã. E aí os jogadores boicotaram essa ideia. Tanto que ali é o segundo boicote, né? Eu pulei um pouco aqui, mas ali na primeira tentativa de mudança, os jogadores boicotaram um jogo contra o Roma, mas não o Roma da Itália, Roma com H ali, é um time do Irã. Os caras boicotaram o jogo, perderam de WO, e aí voltaram atrás. Aí em 86 tentaram mudar pra Azad. Os jogadores não quiseram de novo, até que em 87 o governo chegou a um acordo com os jogadores e mudou o nome do time para... Cadê? Eu perdi aqui. Para Pirouzı, que significa vitória em persa. Só que a torcida não gostou desse Pirouzı, continuou chamando o time de Persépolis. Isso persistiu até 2012, quando ali o diretor do Persépolis finalmente chegou, bateu na mesa e falou: agora o time chama Persépolis e acabou, é esse aí o nome do time. Alguma consideração aí, Thomas? Mudar nome de time nunca é uma coisa muito legal, assim, né? Acho que esse presidente do Persépolis ele não deve ser uma pessoa muito grata, assim, no estádio. Assim, os caras não devem falar o nome dele no jogo. Não, e fora que é uma mudança radical, assim, né? Persépolis para Pirouzı, não é igual o Atlético Paranaense colocou um H ali pra falar que mudou, mas continua a mesma coisa. Só a gente tá falando tanta coisa aqui, mas só pra sintetizar, assim, todo mundo, a gente tá gravando aqui, ó, 11 de fevereiro de 2020, você que vai ouvir em 2025 esse programa vai estar meio deslocado, mas só pra te colocar aqui no ambiente que a gente tá ouvindo o programa, tá? Então agora falando de títulos dos times... no campeonato iraniano, o Persépolis ele tem a hegemonia, ele tem 12 canecos ali do campeonato contra só 8 do Istiklal. Isso porque, assim, ele tava bem empatado, né? O Persépolis não ganhava faz tempo, ele ganhou os últimos 3 e deu uma distanciada do Istiklal. Mas o Istiklal, assim, não tá ganhando tanta liga, ele tem menos ligas que o Persépolis, mas ele é mais copeiro que o Persépolis. Tanto que essa Copa RASF, que eu tinha comentado anteriormente, né? Que é o equivalente ali à Copa do Brasil, do Irã. O Persépolis tem 6, o Istiklal tem uma a mais, tem 7. E já na Liga dos Campeões da Ásia, o Persépolis é virgem continental e o Istiklal tem 2, uma em 1970
em 1991. E o Stegalo passou aqui, ó, pouco por perto é ruim. Ele passou perto de poder se declarar campeão do mundo. Estranho isso, eu falar isso, mas ó, hoje a gente não sabe, né? O Mundial de Clubes hoje existe. Ali nos anos 90 o que existia era o Intercontinental, que era entre o campeão europeu e o campeão sul-americano, e esse se declarava o campeão do mundo. Só que ali na África e na Ásia rolava a Copa Afroasiática, que era o campeão da Ásia contra o campeão da África. E esses times também, muitos deles que ganharam, se declaram campeão do mundo. E eles têm o direito, né, também. Disputavam um campeonato intercontinental. Só que essa Copa Afroasiática, ela rolou entre ali meados dos anos 80 até o final dos anos 90. Mais especificamente aqui, ó, entre os anos de 1986 até 1998. E houveram 3 edições que não aconteceram, que foi 1990, 1991, que foi justamente essa daí que o Stegalo ganhou, e 1999, que deveria ser a última, mas não foi a última, porque rolou uma treta entre as confederações da Ásia e da África, porque a África do Sul estava concorrendo ali para ser sede da Copa 2006, e as confederações asiáticas votaram na Alemanha. E aí rolou essa treta entre confederações, e o campeonato simplesmente acabou e até hoje não existe mais. E aí eu fiz aqui um pequeno exercício. Na época, se a gente tivesse um Mundial de Clubes no formato igual hoje, que a FIFA organiza, ali que nos moldes do de 2019, disputado no Catar, quais seriam os times a participar? O Colo-Colo, campeão sul-americano em 91, o Estrela Vermelha, campeão europeu em 1991, o Stegalo, campeão asiático, o Clube Africain da Tunísia, que eu nem sei se existe mais esse clube ainda, o anfitrião seria o Al Rayyan, que foi o campeão qatari na época. E na América do Norte seria o Puebla do México, né? Todo ano é um mexicano, não tem como escapar disso. Seria um belo campeonato, hein? Seria um total de 0 público assistindo. Teria 0 apelo esse campeonato. E na Oceania não teria representante, até porque não existia o campeonato da Oceania naquela época. Então aqui, voltando aos títulos, né? Esses são os títulos tanto nacionais quanto continentais, os mais importantes. E temos também as vezes em que os times se enfrentaram em finais, em que eles se degladiaram aí até um ser campeão. Foram 2 ocasiões. A primeira foi em 1999, na Copa RASF. O Persepolis ganhou de 2-1 do Stegalo. E aconteceria em 2018 a Supercopa Iraniana, que o Stegalo ganhou a RASF, o Persepolis ganhou o campeonato iraniano, a Gulf Pro Super League, não sei exatamente o nome. Só que nessa época... Seria algo como Copa do Golfo, assim. Isso, seria a Supercopa do Golfo. Então, na época, o Stegalo estava disputando ali as oitavas de final da Copa da Liga dos Campeões da Ásia, que ia estar ali ia dar confronto de datas entre esses 2 campeonatos. O Stegalo pediu para mudar, a federação falou que não, o Stegalo se recusou a jogar e o Persepolis ganhou no tapete esse campeonato aí, ganhou por WO a Supercopa do Golfo aí, digamos assim. E agora passando um pouco para os números do clássico, nós temos ao todo aí, o primeiro jogo foi em 1968, então são 52 anos de clássico. Em partes até um clássico meio recente, assim, comparando com outros clássicos mundiais. Total, ele é relativamente novo esse clássico. Então ao todo aqui, ó, são 85 jogos oficiais e o clássico tem pai, hein? E o pai é o empate. São 37 empates. Mas tem um motivo também para ter vários empates, né? Sim, vamos chegar lá. Mas foram 37 empates contra 25 vitórias do Persepolis e 23 do Stegalo. Mas considerando os jogos não oficiais, os amistosos que eles fizeram, esse número sobe para 92, sendo 41 empates, as mesmas 25 vitórias do Persepolis, e aí o Stegalo passa na frente com 26 vitórias. E a maior goleada do clássico é do Persepolis, foi um 6-0 em 1973. E do lado do Stegalo, o maior placar foi 3-0, e aconteceu em 2 ocasiões, uma em 1977 e outra nas quartas de finais da Copa RASF de 2011, que na verdade o jogo deveria ser 0-0, só que foi 3-0 porque rolou na prorrogação esses 3 gols do Stegalo. Esse foi aquele clássico que quiseram tirar o juiz ou não? Ainda não chegou lá ainda. Não, foi antes. Foi antes, mas vamos chegar lá também. E agora falando um pouco sobre o estádio, os 2 times ali têm como casa o estádio Azad, que também é casa da seleção iraniana, né? Todos os jogos ali de eliminatórias ou jogos que o Irã faz em casa.
Só lembrando que o Irã gosta tão pouco de futebol que esse estádio cabe 100 mil pessoas, né? Estádio bem pequenininho. Total, nos clássicos, então, é dividido ao meio. Então, tem metade azul, metade vermelha, e não tem Ministério Público ali de São Paulo pra encher o saco dos caras, é jogo dividido. 100%. Se vocês procurarem na internet algumas fotos desse clássico de Teherã, esse derby de Teherã, vocês vão ver que é literalmente dividido no meio e tem apenas, assim, uma pequena parte de policiais, assim, o estádio é tomado mesmo por torcida. É uma atmosfera surreal, assim, que pra quem gosta de futebol é o clássico pra se assistir. Não digo dentro de campo, mas na arquibancada. E assim, a gente falando aqui sobre o estádio Azad, falando sobre o futebol iraniano, não dá pra fugir de uma polêmica aqui que cerca o futebol iraniano e, consequentemente, o clássico, que é a questão ali das mulheres no Irã. Que, pra quem não sabe, né, as mulheres são proibidas de assistir futebol no Irã dentro do estádio. Isso, assim, depois da Revolução, né, colocaram essa lei, que a mulher não pode assistir jogo no estádio. Só que em 1981, decretaram que não podia nem ver na televisão. Olha só que coisa. Isso foi até 1987, quando o Ayatollah revogou essa lei, agora elas poderiam ver na televisão, porém não no estádio. E assim, ao longo dos anos, muitos grupos ali pró-mulheres foi ganhando força dentro do Irã. Não só o direito a ver jogo, mas qualquer coisa. Mulher é proibida de muita coisa dentro do Irã. Mas uma das pautas ali que levantam, uma das bandeiras que levantam pró-mulheres é o poder delas, o direito delas adentrarem aos estádios e assistirem os jogos tal qual um homem normal. Assim, não querendo fugir do o cinema voltando de novo, né? Mas tem um filme de 2006 que chama Offside. Ele não é exatamente sobre o derby de Teherã, mas ele conta muito essa história de como as mulheres não são proibidas de ir no estádio e elas fazem de tudo, assim, pra tentar ver o esporte também, porque elas, afinal, gostam, né? Sim, as mulheres gostam tanto que muitas delas têm como prática entrar nos jogos disfarçadas de homem. Então, assim, algumas já foram presas por causa disso e tal. E, assim, alguns episódios que marcam essa luta contra as mulheres, lá em março de 2018, aí, pouco menos de 2 anos, o Gianni Infantino, né, ele deu a presença ilustre dele, não tão, assim, ilustre, ele foi até Teherã assistir o jogo. E aí, sorte ou azar dos iranianos que ele tava lá no estádio. E aí, assim, ele deu um discurso que foi necessário pró-mulheres, mas assim, a gente espera muito mais da FIFA, né? Não só palavras, atitudes mesmo, para que essa situação no Irã seja revertida. E aí teve esse episódio do Infantino visitando lá o derby, foi assistir o derby, falou sobre as mulheres. E na última Copa, ali em 2018, as mulheres puderam adentrar o estádio, mas foi uma situação meio estranha, assim, né? Elas entraram no estádio, mas não assistiram um jogo ao vivo, elas viram o jogo pelo telão, né? Já que a Copa acontecia na Rússia. 20 mil pessoas puderam entrar no estádio para assistir aos jogos nos telões ali no estádio, entre Irã e Espanha. Acho que foi 1-0 para a Espanha, 2-1, não lembro agora o placar. Mas entre esses 20 mil pessoas, mulheres puderam entrar. Claro, teve protesto ali de uma classe mais conservadora ali da população iraniana, que não queria as mulheres no estádio, mas elas conseguiram esse direito aí, foi um primeiro passo para que essa situação se reverta. Em novembro de 2018, na final da Copa da Liga dos Campeões da Ásia, o Persepolis jogou contra o Kashima Antlers do Japão, e 1.000 mulheres tiveram o direito de acompanhar ali num setor familiar. Tinha que estar acompanhado do marido ali para poder entrar no estádio. Só que aí em setembro de 2019 aconteceu uma tragédia e voltou de novo as atenções do mundo para esse caso no Irã, que foi a morte da Sadar Kodayari, que nas redes sociais ela era conhecida como a Garota Azul. Por que azul? Que ela era uma torcedora do Esteghlal, ela já foi em vários jogos disfarçado de homem, e ela postava nas redes sociais dela aí essas aventuras dela, até que em um jogo ela foi pega, foi presa, ficou 3 dias presa, e foi liberada, mas tinha que voltar ali ao tribunal para responder ali sobre esse crime que foi ela ter entrado no estádio. E aí, no mês de setembro, foi marcado o julgamento, ela compareceu ao fórum ali de algum dos fóruns de Teherã, não sei exatamente quantos tem em Teherã. Só que aí o julgamento foi adiado, e reteram o celular dela quando ela entrou, e ela foi lá e quis pegar o celular de volta. Só que nessa que ela foi pegar o celular de volta, o que aconteceu? Ela ouviu uma conversa de que ela poderia pagar por esse crime. Ouça bem, o crime de entrar a um estádio. O crime dela foi querer ir ver o time dela no estádio. A pena dela poderia ser de 6 meses a 2 anos. Então o que ela fez? Em protesto na porta ali
do tribunal, ela colocou fogo no próprio corpo. Só pra constar, o Tribunal Revolucionário Islâmico. Exatamente, o Tribunal Revolucionário Islâmico de Teherã. Ela colocou fogo no próprio corpo e se incendiou ali na frente de todo mundo. Daí ela foi pro hospital, teve 90% do corpo queimado e em pouco menos ali de uma semana ela veio infelizmente a falecer. E aí isso daí chamou mais uma vez a atenção do mundo para essa situação no Irã, que é o único país que isso acontece no mundo, mas em nenhum lugar, por mais conservador que seja o lugar, as mulheres ainda conseguem entrar no estádio, menos no Irã. E aí, como consequência disso, a FIFA deu aquela apertadinha no Irã, e o Irã vendeu ingressos para as mulheres poderem ver o primeiro jogo das eliminatórias agora para a Copa de 2022, que aconteceu lá no estádio Azad. O jogo foi entre Irã e Camboja do treinador Keisuke Honda, que agora é jogador do Botafogo. E o jogo foi o menos importante de tudo, assim, o jogo foi 14-0, foi uma várzea, uma pelada. Só que o mais importante foi que as mulheres conseguiram finalmente assistir um jogo sem restrições. Assim, sem restrições entre aspas, né? Porque elas foram designadas a um local que seria ali só para mulheres, um setor de mulheres no estádio, um setor que ficou separado por cadeiras e placa de metal, que foi conhecido como a gaiola. Então, assim, muitas mulheres reclamaram do jeito que foi, mas ficaram felizes por pelo menos poder entrar no estádio. Então, assim, é um primeiro passo, tá todo mundo monitorando o que tá acontecendo no Irã. Vamos ver se isso vai sair do discurso ali, de uma atitude pontual, e você vai ter realmente uma mudança. E, por ironia ou não, o estádio Azad, antigamente ele era chamado de Ari Amer, que não sei porquê, mas esse nome era em homenagem ao Shah Reza Pahlavi, e com a Revolução ele foi rebatizado para Azad. E Azad em persa significa liberdade. Então fica aí a observação irônica. E agora, saindo um pouco do assunto derby, do assunto do estádio, partindo agora para os maiores jogadores do derby, nós temos aqui como destaque o Safar Iranpak, que ele é o maior artilheiro do derby. Ele jogou no Persepolis entre 1970 e 1980 e ele marcou um total de 7 gols. Já por parte ali do Istiklal, são 2 caras que são os artilheiros ali do Istiklal no clássico, cada um com 5 gols. O Golan Hossein Mazloumi e o Ali Jabari. Eles atuaram no clube ainda quando ele se chamava Taj. E não poderíamos deixar de falar do maior craque da história do Irã, o Ali Daei. O Ali Daei, para quem não sabe, ele é o recordista aí de gols por uma única seleção. Eu não sei exatamente quantos gols ele tem, mas ele tem mais de 100 gols. São 109, se eu não me engano, que ele fez. E atrás dele tá o Cristiano Ronaldo, acho que com 70 e pouco, né? Alguma Quem coisa é assim. Cristiano Ronaldo perto do Ali Daei? Ali Daei é Deus. Então ali daí ele também participou do derby, ele foi jogador ali do Persepolis durante alguns anos, ele teve 2 passagens exatamente pelo Persepolis, uma no ano de 94 e 95 e depois em 2003 e 2004. O Ali Daei, ao todo, ele fez 74 jogos e marcou 46 gols pelo Persepolis, mas coincidentemente ou não, ironicamente, né, o cara que fez tanto gol, ele não fez nenhum no derby, ele não deixou não puniu o Istiklal, não deixou a marca dele. E ali pelo Persepolis ele ganhou 3 títulos na verdade. Um como jogador, né, que foi o campeonato iraniano de 95-96, ele participou de metade da temporada, né, já que ele saiu ali em 95. E como treinador ele tem 2 passagens também. Ele treinou o Persepolis em 2009 até 2011 e 2013 até 2014. E ele emendou ali o bicampeonato da Copa Rasf em 2010 e 2011. E agora falando aí de tantos jogos, a gente vai entrar em alguns jogos que são assim os classudos, os jogos que marcaram a rivalidade. Só uma coisa legal também do Ali Daei, que ele é embaixador da Unicef também. Ele como jogador foi uma pessoa importante, como técnico muito importante, que ele tá há muito tempo já como técnico também do Persepolis, né? Virou também empresário, tem marca de material esportivo, 100% ligado ainda no futebol iraniano, apesar de não jogar já faz um tempinho já. E assim, só pontuando, Ali Daei no mundo do futebol em geral, ele só tem essa marca aí que é exclusiva, ele é o cara que mais fez gols, mas ele não é tão relevante no futebol mundial, mas no futebol iraniano, o cara assim, ele é uma figura mitológica, é o Diego deles. Até porque fora do Irã ele jogou em times médios, assim como, por exemplo, o Arminia Bielefeld, Hertha Berlin. Tudo bem, ele jogou no Bayern de Munique também um tempo. Acho que ainda tem uma certa relevância aí fora do país. Mas foram pouquíssimos jogos, né? Ele era banco do banco no Bayern de Munique. Agora entrando aqui na parte dos jogos,
A gente começa destacando aqui o jogo de 1973, que foi o que eu comentei ali um pouco tempo atrás, que foi a maior goleada da história ali do derby. Foi 6-0 pro Persepolis. E nesse jogo, um jogador chamado Romayon Bezad, ele marcou o primeiro hat-trick do derby, o primeiro e único em 39 anos. Aí dando esse pulinho temporal ali, a gente chega em 2012, no derby que teve ali entre Steglau e Persepolis. O jogo estava sendo vencido ali pelo Steglau por 2-0, até que entrou em cena um personagem chamado Eamon Zayed. Esse Eamon Zayed, por que ele é um personagem importante assim? Mas ali pro clássico, talvez ele não seja tão grande na história do Persepolis, mas no clássico ele virou um cara meio mito assim. Porque ele é um irlandês, ele é de família libanesa e ele foi jogar no Persepolis. Se eu não me engano era o segundo jogo dele. O primeiro jogo dele ele saiu do banco, esse então o clássico já era o segundo jogo dele. Ele não falava persa, então ele não sabia se comunicar nem com os companheiros de time dele. Então o jogo estava sendo vencido pelo Steglau, até que esse cara aí recebeu aquela... Ele foi o iluminado da vez, né? Foi o talismã do Persepolis. Ele jogou 45 minutos e aos 36 do segundo tempo ele fez o gol ali do desconto, 2-1. 3 minutos depois ele empatou o jogo e aos 47 ele meteu o hat-trick, segundo cara a fazer hat-trick, segundo e único até agora do clássico. E, o lado vermelho de Teherã foi a loucura, foi uma vitória assim, de virada, no finalzinho, com gol do cara que tinha acabado de chegar, a lá Romarinho contra o Palmeiras ali em 2012. O cara tem estrela, o cara brilhou aí no momento certo, na hora certa. É o talismã, né, cara? Até não sei como fala talismã em persa, mas foi o talismã do Persepolis. Agora a gente volta ali pro ano de 1995, o Tom deu um pequeno spoiler. A gente vai entrar nesse clássico aí, o que aconteceu, por que esse jogo de 1995 é tão importante. O Persepolis ganhava por 2-0, tomou o empate aos 42 do segundo tempo, e o primeiro gol do Steglau já tinha, assim, rolado uma revolta, porque foi um pênalti bem mandrake. Depois o Steglau empatou o jogo. Os jogadores do Persepolis ficaram putos e abandonaram o jogo, tanto que o resultado oficial do jogo é um WO 3-0 pro Steglau. E depois dessa revolta aí, a Confederação Iraniana decidiu tomar assim, uma atitude bem radical. Ela declarou que a partir daquele jogo, todos os derbys seriam apitados por juízes estrangeiros, ou seja, mais nenhum juiz iraniano poderia apitar o derby, com suspeitas ali de clubismo envolvidos, né? Então depois desse jogo, foram mais 28 derbys entre Steglau e Persepolis com arbitragem estrangeira. E nesses 28 jogos foram 5 vitórias do Steglau, 7 do Persepolis e incríveis 16 empates. Olha que absurdo. Isso que fez crescer, né, ali a paternidade do empate no clássico. Porque por isso que esse resultado é tão predominante. Porque teve essa época aí de 28 jogos em que foram 16 empates. Eu acho que até mesmo por um medo, assim, de rolar algum problema com as torcidas pra fora, assim, eles parece que de alguma maneira davam algum jeito de rolar um empate no jogo, assim. Como, a gente não sabe, né? Mas que rolou esse monte de empate, rolou. Sim, tanto que assim, colocaram juízes estrangeiros já com medo de ter esse clubismo envolvido e dos árbitros interferirem. Só que na verdade acontecia interferência, assim, ninguém confirma, mas todo mundo desconfia que existia. E tanto que um jogo que ficou muito marcado foi um jogo em 2009, em que o Steglau vencia até os 49 do segundo tempo, quando de propósito o zagueiro do Steglau meteu a mão na bola dentro da área, saiu o pênalti e o Persepolis empatou. E esse aí foi só o quinto 1-1 seguido do clássico. Então a partir daí começou a rolar uns protestos e a Federação Iraniana voltou atrás e tirou os árbitros estrangeiros e começou a voltar com os árbitros iranianos para o jogo. Só que não mudou muita coisa porque já o próximo derby com a arbitragem iraniana foi 1-1 de novo. E esse foi um recorde ali do clássico, em que aconteceram 6 1-1 seguidos. E aí a gente vai pro ano, volta um pouco, né? A gente pulou para 2009, mas vamos voltar para 2000, que aconteceu o derby mais sangrento da história ali de Teherã. Mas assim, antes do clássico a gente tem que só passar pelo personagem principal desse jogo, que seria o Mehdi Hashemi-Nassab. Por que esse cara é tão importante para a história desse jogo? Ele jogava no Persepolis,
Ele punia o Steglo no Persepolis, ele tinha feito já uns 3 derbys aí seguidos marcando gol contra o Steglo, até que ele virou a casaca. Trocou a camisa vermelha pela azul, foi jogar no Steglo, e esse jogo de 2000 seria o primeiro em que ele enfrentava o seu ex-clube. Então tava todo mundo já com o ânimo meio acirrado, e até que o Persepolis abriu o placar, o Steglo virou, inclusive um dos gols do Steglo foi do tal do Hashemi Nassab, e o jogo inteiro rolou com aí umas provocações entre o goleiro Bromand, do Steglo, e o atacante Rafat, do Persepolis. E a virada aconteceu aos 39 do segundo tempo, só que aos 44 o Persepolis empatou. E aí na comemoração o Rafat foi lá provocar o goleiro do Persepolis, o Bromand, que deu uma muquetaça no olho do Rafat, e aí, meus amigos, o pau comeu dentro de campo. E aí não é que só o pau comeu dentro de campo, o pau comeu na bancada. Você imagina que são 100 mil pessoas assistindo o derby, 50 mil de cada lado. Começou uma verdadeira guerra nas arquibancadas, que não se conteve nas arquibancadas e foi para as ruas de Teherã. O saldo aí dessa brincadeira são 250 ônibus queimados, 60 lojas quebradas, não, na verdade não são 60, o número é incontável ali de lojas que foram depredadas. Só que 60 é o número de torcedores que foram presos. Além dos 60 torcedores, mais 3 jogadores, não sei exatamente de qual time, acho que dos 2 times, também acabaram indo pro Chilindró por causa dessa treta absurda aí. O último derby aconteceu agora há pouco tempo atrás, na última quinta-feira, foi dia 6, né? Última quinta-feira. Também, por coincidência, foi um 2-2, também com o Persepolis saindo na frente, o Steglo virando e o Persepolis empatando no finalzinho do jogo. E só deixando uma curiosidade aqui, já para encerrar esse primeiro episódio, existe uma revista bem renomada aí na Inglaterra chamada 442, que anualmente, não sei se é anualmente, na verdade, eles sempre soltam aí uma lista dos 50 maiores derbys do mundo. E nessa última edição, o derby de Teherã ficou em 33º, na frente, por exemplo, de Olímpia e Cerro Porteño, que é um clássico bem tradicional aqui da América do Sul. Então, esse foi o nosso derby de Teherã. E por aqui nós finalizamos o nosso primeiro episódio. Espero que todos tenham gostado. E fica aí o convite para vocês continuarem seguindo aí a gente, continuarem acompanhando os próximos episódios. E é isso, um grande abraço a todos. Valeu! Valeu! پاییز قلبم ساکت و سرده